Mas a cobra não me deu uma mordida? Você acredita num negócio desse? Pensa num trem danado de bravo, velho. Caraca, eu no maior amor aqui. A bicha não me sentou a porrada, mas eu gosto. Caraca, é muito filhotinha, né? Ela não faz nada, gente, mas me sentou a pancada. Não sei, né? Eu sei que vocês vão levar isso para um lado que não deveriam, mas a gente não nasce sabendo pegar na cobra, né? E aí, a hora que você vai tentar é que você descobre que é diferente o negócio, né? E aí eu fui tentar manusear, peguei errado, menina, a mulher ficou, na verdade é um menino, né? É um machinho. Ficou bravo, rapaz, me deu uma pancada. E é interessante, né? Porque isso, já que a gente tá falando de behavior, isso aciona umas paradas muito antigas suas, né? Eu imagino que deve ter algum gene muito ancestral seu, lá da época do Homo sapiens, que botou no nosso DNA a seguinte informação: não pegue nesse bicho, né? Leve isso com você daqui para frente e seja feliz. Isso é importante para que a gente continue vivo andando sobre esse planeta. E quando alguém resolve contrariar essa regra, eu imagino que você deva mexer com umas paradas muito ancestrais, né? Mas como tá sendo divertido, assim, hoje foi um dia divertidíssimo, porque é um animal com uma visão de mundo muito diferente, né? Assim, a maneira como interage, a maneira como percebe as coisas, é muito diferente, é muito diferente. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Só não vou mostrar pra vocês hoje, porque hoje ela teve que se alimentar e eu fiquei sabendo hoje também que depois que ela se alimenta não pode mexer. Porque ela tem que ficar. A Isabel tá amando, né? A Isabel tá amando, assim. E um dos motivos de eu topar, de eu querer trazer, né, mais um réptil aqui pra dentro, é a educação ambiental mesmo, sabe? Porque tem muita desinformação em relacionada a boa parte dos animais. E alguns animaizinhos estão penando muito por conta disso. Por exemplo, cobra, né? Cobra tem um papel super importante no ecossistema, muito importante. É um animal topo de cadeia em boa parte das regiões. E que muitas vezes pessoas encontram na rua e a primeira coisa que elas fazem é aquilo que a gente fazia há 70 mil anos atrás. Taca pau, dá pedrada, pisa em cima. E, nossa, isso está sendo um problemaço, né, para muitas espécies. Muitas espécies de cobras estão em extinção ou sob fortes ameaças. Só então a ideia é ter esse momento com a Isabel para que ela possa ter mais educação ambiental do que eu tive quando era criança, né? E ela quer brincar, ela quer pegar, quer dar comida. Aí eu expliquei para ela que a cobra não come necessariamente ração, né? Que é outro tipo de alimentação que você dá para ela. E a hora que eu contei para ela, achei que ela fosse ficar chocada. Nada, super tranquilo, assim. Ela entendeu, aceitou tal. E isso está sendo muito legal também, né? Ver a reação dela versus a reação da Lucimara, por exemplo. Versus a minha reação, né? E também foi muito legal poder usar do behavior para poder conseguir trazer a cobra para cá. Porque a minha mãe, por exemplo, quando eu falei com ela que eu ia comprar, minha mãe falou: eu não entro mais na sua casa. Foi a primeira coisa que ela falou. Ela não falou nem bom dia. Quando eu falei: mãe, vai chegar uma Piton aqui. Ela falou: eu não vou nunca mais na sua casa. Aí eu falei: mãe, a Isabel tá tão empolgada. Ela: é mesmo? Adorou a cobra. Hoje já tava lá me ajudando a descobrir como comprar comida, achou a cobra bonitinha. É, minha amiga, Everett Rogers. Você tem que recorrer à turma certa para influenciar. E vocês estão bem? Vocês Como é estão que com chama a frio, né? cobra? Não dei nome ainda, menina. Ah, Eu só chamo ela de meu amor. ah, Eu gosto mesmo, eu gosto de réptil mesmo. E a Lucimara não achava que era verdade. É verdade mesmo, eu adoro réptil mesmo. Eu tenho um negócio com réptil, eu tenho uma curiosidade muito grande com réptil. E a iguana, né? Eu ainda agora, o próximo vai ser um lagarto. Mas ainda não precisa contar pra ninguém. Isso ainda tá em fase de negociação. Mas que legal, né? Vocês estão com frio, é? Todo mundo com cara de frio? Deixa eu ver aqui. A Cami que já, não tá com já cara de mostrou frio a porque lá em cobra? Goiás. Não Queria posso. ver. Eu não posso pegar porque ela comeu. Aí diz que depois que come, Ah, não pode, mas eu tenho foto. Eu mostro as fotos pra vocês hoje, tela. Tranquilo. então tá bom. Eu mostro. A turma da Gol pilhadaça pra eu abrir a caixa ontem. Todo mundo queria ver. Interessante, né? O pessoal super simpático da Golog também. Foram, assim, muito atenciosos. Fiquei surpreso com o atendimento que eu tive. Esperava um atendimento diferente. Fê tá com frio? Deixa eu E ver. um dia você elogia azul, no outro dia você elogia gol, né? Você vê só como você.
Divide a sua Eu não atenção. tinha percebido, Bia. Você tem razão, é verdade. Hoje eu elogiei a Gol por um motivo que, na verdade, era inesperado, né? Mas não tinha muito a ver com o serviço, não tem muito a ver com o core do serviço deles, ou até tem, né? Mas foi muito legal, viu? Atendimento nota 1000 pra eles. Nota 1000. A Bia tá com frio ali, Tá Fê com frio. frio Aqui tá também. 14 graus. 14 graus. É possível viver numa temperatura dessa? Nossa raça, espécie consegue isso? Meu Deus. 14 graus pra mim já é estado de pré-coma, assim. Eu não sei se eu consigo mais viver. Depois que eu saí de São Paulo, eu esqueci como viver no frio. Deixa eu ver. Miriam também tá com cara de frio ali. A Camila tá aqui em Goiás, então aqui não tá tão frio, né, Cami? Então não tá tão frio pra gente. A Dani também tá com cara de frio. Marcela não, né? Marcela também tá. Como é que tá aí no. Aí em Rio Branco não faz muito frio, né? Eu já te perguntei isso. Não, é calor aqui. Calor, Hoje tá né? graus, é. Hoje tá até fresquinho. Aqui tá 28. 28, quente, né? Quentão. É, e Então. um avanço pra gente aqui. Olha, tá 30 Aqui em graus. Como é que você Goiânia a tá? gente está curtindo o frio, época de pecuária aqui, então a gente curte o frio aqui, ó, 26 graus. Esse É é o o nosso frio de frio aqui. Goiânia. É o nosso frio, É, parecido com o da Marcela lá. A Ale tá é. onde, Lê? Que tá 30 graus, tá onde? Na padaria? Onde no Brasil tá 30 graus, menina? Aqui em Três Marias, interior de Minas. Minas Gerais quente desse jeito, é? Em Três Marias. É mais perto da Aqui tá Bahia, é isso? quente. É mais pra cima do que pra Não, baixo? aqui é entre BH e Brasília. Eu Ah, então é tô Não, mais aí no na caso Comenda de centro-oeste. BH e 040. Brasília, Gino, Mais perto de É, centro-oeste Paulo mesmo. Afonso. É. Mais centro-oeste mesmo. Por isso que tá mais quente ali. Muito bom. quente. O BH Luizão, tá frio, viu? BH tá frio. olha só. O Luizão tá ali com cara de quem tá com frio também. Aquela gola ali, meu amigo. Aquilo ali, se não tiver frio, você não aguenta. Dá uma coceira. Eu, se botar uma dessa e não tiver frio, dá uma coceira danada. Essa gola é pra quando tá frio, cara. Gola de frio. Aqui esfriou Gola de bastante frio. ainda. Bom, É, aqui no né? Rio de Janeiro, tá um frio enorme, tá 20 graus. Tá uma vergonha. Aqui tá 16 em São Fica Paulo. Quase nem, nevando aí, Lu. não fica nem vermelho falar essas Mas coisas. para quem vive com 38, 40, meu filho, É chegar a verdade. É 20, relativo, né? Relativo, relativo. Por falar em relativo, alguém teve algum conflito hoje? E se pegou tudo errado? Falou, "Puxa Eu vida, eu fiz tive, tudo errado hoje. eu Era hora tive, de aplicar, tô aqui estudando o negócio. Aí na hora que eu tenho conflito, eu jogo tudo pras cucuia e vou de dente em cima da turma. Alguém teve algum hoje? Luizão, o que que aconteceu lá, velho? Gino, cara, não sei se você vai lembrar de ontem, a gente conversando sobre a posição do Alex, aí você comentou Lembro. sobre o Sun Tzu, sobre perder a batalha para ganhar a guerra. Cara, hoje foi exatamente isso comigo. Tinha uma reunião até meio complicada de apresentar uma nova ideia que foi mal interpretada e que eu precisava reverter o cenário. E foi um fórum meio grande, apresentei a ideia, mas percebi que era melhor eu dar um passo para trás, ser mais brando, perder a batalha e pensar exatamente que tem uma guerra maior que a gente está vindo para ganhar. Pô, Então, mas cara, então eu você fez experimentei direitinho. exatamente aquilo que eu falei ontem, que era a parte mais difícil para mim. Intencionalmente perder uma batalha para tentar Ah, e para vir não. ganhar uma próxima depois. Não, então você fez direitinho. Então, parabéns. Já dizia Chico Anísio, eu queria ter um filho assim. É desse jeito mesmo. Conseguiu agir intencionalmente na hora que precisa agir intencionalmente, né? É sensacional. Se você já conseguiu fazer isso, cara, agora é refinar essa estratégia. Agora é navegar um pouco melhor entre os contextos. Agora é buscar fazer isso mais intencionalmente. Você vai gostar de hoje aqui, hein? Não vai embora, não. Você fica gruda aí que hoje você vai gostar. E aí, Ni? hoje foi punk. Você Tem um pisou na jaca conflito que eu hoje, não estava teve? evitando. Meu perfil é colaborativo e. Colaborativo, é? Esqueci o nome científico aqui. Colaborando e Colaborando evitando. e evitando. Eu vim evitando um conflito porque não é um conflito meu, mas queriam que eu mediasse o conflito, o problema, né? Eu acabei saindo totalmente do meu perfil de qualquer coisa e entrei no modo competindo. Porque se eu não Mas entrasse nesse... foi intencional, então? Foi intencional. Opa!
Mas vocês estão bom Foi demais, então. intencional. Oi? Então vocês estão bom demais, então. Vocês agiram Foi- intencionalmente na mudança de perfil, isso é ótimo. Foi intencional, foi muito difícil para mim, muito difícil. Foi quase uma violência, uma autoviolência. Porque não é o meu tipo, na forma de agir, não é meu tipo de agir. Aliás, eu luto muito contra isso, mas eu tive que entrar meio de sola. Mas, Ni, foi uma. Você parou pra dar uma pensada? Foi isso? Você usou o TKI? Ou não? Foi meio atropelado e quando você viu, você já tava fazendo? Como é que foi esse processo? Você parou, refletiu na estratégia que você tava indo, falou, putz, eu preciso mudar de estratégia, eu vou pro competindo, e foi? Ou foi meio intenso? Primeiro você fez, depois você explicou. Como é que foi? Eu fui para o colaborando. Assim, a aula de ontem me ajudou muito, porque eu já sabia que ia ter alguma coisa desse tipo, Você já tá preparada. ia ter um momento punk hoje. Aí, logo de manhã. E eu já sabia como é que eu ia tentar, ia começar o processo. Ia lá na colaboração e tudo, na colaboração. Se não funcionasse muito bem a colaboração, eu iria ali para a conciliação do comprometendo, né, conciliando, mas eu vi que não ia rolar, e aí tive que partir para olha, nós não temos escolha, é assim que precisa ser. Aí gerou um mal-estar, eu falei, então tá bom, traz uma ideia melhor. Nós temos 5 meses para terminar isso daqui. Não tem 1/4 das coisas prontas. O que vocês acham que a gente deve fazer? Tem outro caminho? Sem ser todo mundo conversando e resolvendo esse negócio? Aí, o pessoal falou, não. Não tem. Pô, mas se você conseguiu fazer isso intencionalmente desse jeito, minha Foi. amiga, então você já colocou em prática uma coisa dificílima, que é no meio do conflito você conseguir mudar de estratégia. Que sensacional. Agora é se manter nessa consciência e também buscar entender o que precisou mudar em você hoje. O que eu tive que mudar hoje? Pô, será que eu tive que parar para dar uma respirada no meio do conflito? Será que eu tive que parar para consultar alguma coisa no meio do conflito? O que eu fiz hoje para conseguir ter esse comportamento? E como é que eu torno essa minha ação mais espontânea, mais intencional e mais frequente? Isso é importante. Isso é importante. Show de Foi bola. análise de cenário. Quando eu já tinha uma análise, eu já tinha de alguma forma alguma preparação para que isso podia acontecer. E você já Eu estava estava um pouquinho evitando mais... ao máximo porque não é como eu gosto de trabalhar. Mas não teve Ótimo. jeito. Pô, que bom quando você pode se preparar para um momento como esse. Espetacular. E aí foi Zé? foi uma experiência bem legal, bem legal. Parabéns mesmo. Zé, você pisou na jaca ou fez direitinho? O que você fez hoje aí? Cara, na verdade eu levantei a mão por conta de uma reflexão que eu tive sobre 5 anéis, TKI, Musashi e a sua serpente agora que você estava falando. Não é um exemplo pessoal, não. Como a Camila e a Maria Beatriz provavelmente vão trazer exemplos pessoais, eu vou deixá-las falarem primeiro, depois eu te trago a minha reflexão, beleza? Eu pelo menos estou ansioso para ouvir. Cami, o que você fez hoje, menina? Você acertou ou você errou? Gino, graças a Deus você teve essa aula ontem. Você salvou, assim, me salvou. No finalzinho do dia ontem, eu trouxe que eu acho que eu sou o ponto fora da curva aqui, né? Trabalhando em instituição pública. E hoje eu tive uma sequência de 8 reuniões. Então, eu comecei a reunião às 13 horas e terminei agora às 18h25. E cada equipe com quem eu me reuni, eu fiquei hoje sozinha no suporte, então eu tive que conduzir a reunião por inteiro, do início ao fim. E aí eu fiz o seguinte exercício, eu me esqueci o nome da pessoa que falou ontem no finalzinho da aula, mas eu anotei, e esse foi o meu mantra antes das reuniões. A importância da intencionalidade, acho que foi. Foi a Cris, foi a Cristina. A importância da intencionalidade, do desapego aos padrões para ler o ambiente e se adaptar ao conflito. Então, eu fiquei repetindo isso para mim o tempo todo, e a Ani trouxe algo importante para mim, assim, eu luto contra isso o tempo todo, de ter que agir contra o seu perfil, né? Porque eu tenho em mim muito forte a honestidade, então toda vez que eu tinha que me modificar, me adaptar, parecia que eu estava indo contra a minha verdade. Então, a sua aula de ontem e a fala da Cris me sustentou muito hoje, porque a cada
turma que eu tinha que repassar uma reunião, eu tive que vestir uma capa. Eu sou colaborativa, o meu perfil é o da colaboração e conciliação. Eu sabia que em alguns momentos eu tinha que ser competitiva, eu teria que ser assertiva, eu teria que mudar, eu teria que, assim, eu tenho que me habilitar melhor com essas ferramentas que não fazem parte do meu repertório pessoal. Então, assim, obrigada, porque o feedback veio muito rápido, eu fui surpreendida comigo mesma e as pessoas reconheceram isso. Então, eu queria colocar isso para você. Muito obrigada. Poxa, que bom, sou eu quem te agradece. Imagina, me lembra muito também a fala do Rogério, se eu não me engano, ontem, sobre o recarregar, sabe? Quando você muda o teu estilo, quando você faz essa força para sair do seu estilo natural e assumir intencionalmente um outro estilo, isso naturalmente também gasta a sua energia. Por isso, logo depois é importante que você encontre uma forma de recarregar essa energia. E aí, o extrovertido provavelmente vai tomar um cafezinho com a turma lá, vai sair para o pessoal, vamos lá embaixo bater um papo. E o introvertido tende a precisar ficar um tempinho sozinho para dar uma recarregada, né, na energia e voltar, para você não drenar muito isso até que isso se torne natural. O TKI dá para mudar, diferentemente dos outros, o TKI dá para mudar, né? Entendi. Eu acho que é por isso que o extrovertido está me segurando aqui, porque hoje eu tô só o cansaço. Olha que legal. Olha que legal. E é o extrovertido que você é E, né? Você tem o perfil, tipo, então se mantém ali, né? De repente uma pessoa mais I nessa hora ia falar, putz, eu preciso dar uma recarregada sozinho. Ainda que eu fique ouvindo, eu vou fechar a câmera, eu vou ficar ali deitado um pouquinho, sozinho, para poder recarregar, né? É mais ou menos o que eu faço também nessas horas por CI. O Zé falou que vai ser o último. E aí, Bia, como é que foi hoje, hein? Foi difícil. Teve hoje? Com plateia, né? Que é mais difícil. Mas eu acho que eu ontem, né, quando eu estava olhando para o resultado do meu teste, eu sempre tenho essa postura mais de colaboração, de conciliação, né? E sempre tenho a sensação que eu estou fazendo concessões, né? É Vou verdade. concedendo aqui, concedendo ali, concedendo ali. E ali eu acho que hoje eu tive um ímpeto de deixar as coisas assim, vamos deixar claro, né? E isso, eu não sei se chega a ser um ímpeto de competição, mas é um ímpeto de defender uma situação que eu considero ser mais correta. Lembra que o competição, na verdade, lembra dos eixos, né? Quando você ainda vai para o competindo, o que você está fortalecendo é a sua assertividade. Então eu quero ser mais assertiva, eu quero ser mais direta, eu quero ser mais assertiva. E claro que tem um preço, né? Quando você exige quando você recorre à assertividade, isso pode gerar um incômodo, isso pode gerar mas que não necessariamente é ruim, viu? Não, O sentimento é ruim, mas às vezes é o que a gente tem que fazer mesmo, e é tudo certo. péssimo. Mas assim, na hora foi uma coisa, né? Mas depois houve uma conversa mais esclarecedora, tal. Legal. E de fato a pessoa percebeu, assim, olha, eu não sabia, eu não tinha percebido que eu estava sendo tão invasivo ou assim, de uma certa forma, leviano na condução de uma situação que poderia levar a um desastre, né? Então, exemplificando, se a gente tem uma conjunto de metas que a gente tem que cumprir, e se a gente encoraja a equipe a uma flexibilidade, não, isso aqui tudo é flexível, pode ser alterado. Gente, eu tenho que olhar para frente ali, ó, eu tenho uma meta para cumprir. Eu não posso ser tão flexível, porque a minha meta não é flexível. Eu posso mudar projeto no portfólio, eu posso alterar liderança no portfólio, mas a minha meta continua a mesma e eu tenho que olhar para ela. Eu não tenho que olhar para a satisfação do projeto. No nosso próximo módulo, a gente vai ver o modelo do Patrick Lencioni. Eu gosto bastante dele. E ele fala de conflito. E é importante também ressaltar que ter conflitos não é negativo, hein? É saudável. No fim muito foi saudável. É claro no fim que é. foi saudável. Isso forja as relações em um laço mais forte, né? Vamos pensa nas relações que você tem aí, nas mais fortes da sua vida. Provavelmente são relações que tiveram conflitos e que vocês superaram esses conflitos e estão agora bem, né? Na base do conflito que a gente consegue formar as relações e torná-las fortes. O que
O problema é quando o conflito é um conflito besta. Esse é o problema, quando é um conflito que não precisa ser tido. Não é Por isso é pessoal. importante. Então, Ou no então, assim, caso, não é cara, pessoal, é com puramente certeza, é na profissional. ideia. É na ideia. Eu tô confrontando a ideia, não a pessoa. E aí, uma coisa legal é o que o Luiz falou hoje, né? Pô, olha, teve um aí hoje que eu quis ceder. Falar, não, deixa quieto isso aqui, esse não vale a pena. Então, saber ceder os conflitos desnecessários, inclusive, é bom para que você possa fortalecer aqueles que têm que ser tidos. E claro que quando isso acontecer, vai gerar incômodo, vai gerar um sentimento ruim, só que depois isso fortalece. E outra coisa, né? Às vezes você não fala e vai cedendo, 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 cedendo. Quando você finalmente for falar, sabe aquilo que, bah, né, a pessoa começa e fala, e aí você começa a trazer, fica desproporcional. E é porque realmente não soube balancear, né? Então, que legal, Bia, que legal, que bom que aconteceu, que bom que foi resolvido e que bom que você se percebeu nesse processo. Não necessariamente a gente vai acertar sempre, mas é importante a gente se perceber no processo. Isso que é legal. Show. Nilian, deixar o Zé por último. O meu foi bem rapidinho. Você estava falando aí na questão do quanto a gente gasta de energia depois para recarregar. Foi engraçado que, instintivamente, terminada a reunião, eu fui para a Copa tomar um café sozinha. Precisava daquele teu momento, né? Foi incrível. E eu achei que eu hoje fosse chegar em casa exausta. E hoje eu tô bem, tô ligada, tô alerta. Muito interessante esse. É uma recarregada, né? E o legal é você poder fazer isso intencionalmente. Como é que você cria momentos para poder recarregar ao longo do dia? E inteligência emocional na veia, né? Isso é chamada tem autoconsciência, autorregulação. Autorregulação. Que faz todo sentido, né? Você vai regulando a sua emoção, tendo mais momentos positivos intencionalmente para que você possa estar carregada, porque você nunca sabe quando você vai precisar descarregar também isso. Vai precisar usar uma energia dessa mais forte, né? E aí, Rô? Opa, Gino, tudo bem? E aí, cara, tudo bom e você? Cadê o Ricardo? Seja bem-vindo, né? Só queria comentar que hoje também, assim, decorrência da reunião de ontem, né, que eu comentei, hoje eu consegui aplicar intencionalmente o meu estilo principal. Eu acabei intencionalmente me guardando, né, ali durante a reunião, intencionalmente, para no final eu dar a cartada, né? Ser ali competitivo, dar a cartada e fechar ali com segurança. Então foi bem legal. Isso é bom, cara. E como é gostoso quando você vê que você tá usando o teu estilo, você se planeja para isso, né? Fala, cara, agora eu vou usar esse estilo e vou buscar esse resultado. Pô, consegui. Isso, cara, isso passa, pelo menos para mim, passa uma sensação de que eu estou no controle da minha máquina, né? E, putz, no final eu me sinto tão bem. Volta e meia, a Lucimara já me viu fazer isso. Fala, nossa, eu tô me sentindo tão bem porque eu consegui lidar com esse conflito de uma maneira boa, assim, intencional, né? Não é sempre que eu faço, então eu gosto de comemorar porque não é comum fazer. A maior parte das vezes eu não consigo. Eu acho que eu posso colocar um 70-30. 70% das vezes eu acabo desandando no conflito e 30% eu consigo resolver. Mas tá aumentando esse número, né? Tá aumentando. Marcelão, fala aí, velho. Não vou aguentar. Vamos lá. Antes de mais nada, várias coisas rapidinho, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Camila, você não está sozinha, nós somos muitos, diversos empregados públicos aqui, né? E eu brinco que aqui entre nós, Ginoflixers, os empregados públicos são que nem Gremlin. Quando molha, vai multiplicando e aparece um monte de gente, ok? Tá vendo? Foi só eu dizer, apareceu um monte aí, ó. Exatamente. Segundo, pessoal, o Gino comentou ontem, para quem quiser conhecer mais sobre RPG, a gente falou RPG o tempo inteiro, deixei a página aí, tá? Deixei o link da nossa página, eu represento um grupo de RPG daqui de Brasília, que a gente organiza jogos de RPG, faz podcast, tem página, falando um monte de coisa sobre RPG. Se vocês tiverem dúvida, entra lá. A gente tem Instagram também, D30RPG, tá? Deixei o link ali, vamos ter um evento nesse domingo agora, também para quem quiser conhecer mais. Gino, sobre 5 Anéis, cara, e eu ainda olhei de novo no gráfico lá que você botou no slide, para ver assim, será que eu estou viajando demais? Mas assim, hoje eu não tive conflito. Eu fiquei remoendo o que aconteceu ontem,
né? Eu trato de gestão de problemas agora no meu trabalho, então dificilmente eu tenho conflito. Normalmente a gente está tentando entrar em solução, está indo muito no colaborativo. Mas eu fiquei refletindo, e eu estou bem oriental agora no final da noite, estou até comendo aqui um lamen, e aí você começou a falar da serpente, cara, e me veio de novo na cabeça os 5 anéis do Musashi, que a gente comentou lá atrás no outro curso. Para quem não sabe, pessoal, o Miyamoto Musashi foi um samurai e ele criou algumas técnicas de luta misturado com filosofia que ele colocou num livro chamado Livro dos 5 Anéis. Historiadores questionam até que ponto esse livro é de autoria dele ou é adaptado, algumas coisas que ele pegou. Mas o fato é que muita coisa que se inspirou, tanto real, né, em termos de práticas, né, de meditação e de estudo de artes marciais, quanto até na fantasia, se inspirou nessa teoria dos 5 anéis, que é a gente age, todo mundo age baseado em 5 anéis, né? O anel do fogo, que é o anel da agitação, né, da agressividade, da paixão, o anel do ar, que é o anel da velocidade, da assertividade, da precisão, o anel da água, que é o anel da adaptabilidade, da amabilidade, da colaboração, daquilo que está junto ali, tentando se adaptar, o anel da terra, que é o anel da paciência, o anel da retidão, o anel da estrutura, né, da base, e o anel do vazio, que eles chamam de void em inglês, numa tradução mais grosseira, que é o anel do vazio, que é o anel de você ter uma conexão com aquilo que você não consegue perceber com seus 5 sentidos. Aquela questão do espiritual, daquilo que está fora da tua percepção, de você se entregar completamente e deixar o ambiente te dominar. E aí, quando eu olhei de novo o gráfico dos 5 estilos, Gino, me veio na hora a questão dos 5 anéis, ou seja, o competino tem tudo a ver com a questão do fogo, de você estar ali batendo e dizendo, vou lá e vou, né, vou impor, etc. O colaborando tem tudo a ver com o anel do ar, que é você ser assertivo e ser rápido e estar pontuando todas as coisas que você precisa. O conciliando é puramente anel da água, é você juntar todas as visões e estar fazendo. O anel do concedendo é o anel da terra, ou seja, você vai para uma posição firme e tenta entender aquilo que está acontecendo e vai ajustando aquilo dentro da tua estrutura. E o anel do vazio, que é o evitando. Eu deixo as coisas acontecerem à minha volta, não deixo e vou vendo como aquilo está fazendo. E por que isso lembrou da questão veio justamente na questão da serpente, quando você começou a falar? Porque, ao contrário para a gente, na cultura ocidental, que a serpente sempre foi maleficada, principalmente culturalmente, por questões religiosas e outras, nas filosofias orientais, a serpente sempre foi um animal muito considerado. E ela engloba toda essa questão dos 5 anéis. Ela é feroz quando precisa, ela é rápida e precisa como o anel do ar, ela é maleável como o anel da água, né? Ela rasteja a questão da terra, de estar ali, e ela é introspectiva há muito tempo. Às vezes ela fica parada há muito tempo, só deixando as coisas acontecerem à volta dela. Por isso que, inclusive na medicina e na culinária oriental, se usa muito a serpente, nas serpentes de forma geral. E aí, com tudo isso, eu falei assim, deixa eu sugerir para o Gino, já que ele não nomeou a cobra, chamar ela de Musashi. Fica aí a dica. Então, a partir de agora, ela está oficialmente batizada de Musashi. Caraca, fiquei arrepiado aqui. Caraca, fiquei Tendo arrepiado. Zé como padrinho. Musashi e você é o padrinho. Não, logo você vai ter que conhecer o seu afilhado Musashi. Adorei, cara. Uau, adorei mesmo. Que demais, né? Que louco. Nossa, perdi até... Sabe quando você perde até um pouquinho do fôlego? Uau. Sensacional. Caraca, e sabe que quando eu fiz os slides, eu não sei se você percebeu, mas as analogias que eu utilizei nos 5, que fala de floresta, deserto, também estão quase bem conectadas com o ponto que você trouxe dos 5 anéis. Depois, dá uma olhada naquele momento que eu falo daquele slide que eu mostro as 5 paisagens, você vai ver o deserto, a montanha, e vai ficar bem conectado com os 5 anéis. Inclusive, quando você falou de montanha no competindo, na verdade veio um vulcão na minha cabeça, tá? É perfeito, perfeito. Eu não sei se você viu, mas eu coloquei um vídeo lá para todo mundo, mas especialmente porque você fez um comentário ontem sobre conflitos e Kinevin. Eu me lembrei de
um webinar que eu vi de um cara, um coach. Quando a gente fala coach, eu sei que às vezes carrega um monte de informações ruins, mas pensa no melhor sentido da palavra, tá? Um cara muito bom que ele usa o Cynefin para administrar conflitos. Eu coloquei lá no repositório de vocês do Classroom, vale a pena, viu? Vale a pena. Meia horinha que você vai assistir e vai fazer a diferença para você administrar conflitos. Uau, que bom começo, hein? Mal começamos, já estamos com um monte de coisa aqui. Bom, hoje eu preparei um encontro bem diferente para vocês. E eu acho que vai ser um encontro inesquecível para vocês aqui hoje. Talvez um dos encontros que vocês vão lembrar para sempre. E eu vou dizer para você por quê. Não é nem pela dinâmica em si, mas é porque hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu sentia falta em outros treinamentos. Realidade, verdade. A gente fez em alguns, né? Por exemplo, Roshinkanri, esse que o Zé lembrou, a gente fez um pedaço ali da minha empresa, acabou rendendo um monte esse negócio do Roshinkanri. Até hoje tem coisa acontecendo do Roshinkanri por conta daquela aula. E hoje eu trouxe uma coisa real, porque eu me dei conta de, isso já há algumas semanas, quando eu preparei essa aula para vocês, né? Eu me dei conta de que hoje, nesse momento do curso, vocês têm muito conhecimento, mas ainda não têm prática. Vocês têm um pouco de prática. Mas, por exemplo, quem aqui já viu um assessment verdadeiro da Gallup e um assessment verdadeiro do MBTI e um verdadeiro do RIS e um verdadeiro do TKI e teve a oportunidade de avaliar tudo isso? Eu acho que pouca gente teve isso. E eu imagino que ao sair desse curso, uma das coisas que você vai querer fazer é poder olhar esse conjunto de conhecimento todo e tomar decisões com ele. E foi justamente isso que eu preparei para vocês hoje. Como eu não tenho autorização para poder encaminhar assessment de mais ninguém, eu vou encaminhar os meus. Então, hoje, vocês vão conhecer absolutamente todos os meus perfis psicológicos. Inclusive, eu abri o TKI ontem e eu vi que eu dei uma informação errada. O meu menor não é o competindo. O meu menor é o colaborando. Faz todo sentido. Que é melhor ou eu vou para a guerra, né? Ou eu cedo, dificilmente colaborar. Não aprendi isso quando era pequeno, né? Eu aprendi a ceder. Então eu vi isso hoje, mas vocês vão ter a oportunidade de avaliar. Então, antes de mais nada, deixa eu compartilhar aqui na minha tela, novamente, uma dinâmica. E eu também vou encaminhar para vocês essa dinâmica por aqui. Pedir para que vocês, por favor, acessem esse arquivo importante, porque vai ser ele que a gente vai utilizar no dia de hoje. E tem mais uma série de outros arquivos que vocês vão receber depois, que são os meus relatórios. Então, aqui dá para vocês o Assessment TKI. Vamos fazer aquela conhecida leitura em grupo? Para não ficar monótono de só eu falando? Vamos abrir aqui, então, o nosso arquivo. Deixa eu convidar o Zé, para ele começar a ler para a gente aqui. Topa, Zé? Topo. Acabei de botar uma reflexão sobre você e a serpente lá. Onde? Que você comentou do cedendo. Eu disse assim, que você é igual a sua serpente Musashi. Você vai cedendo, encolhendo, acumulando energia e de repente você dá o bote. Olha só. Faz todo sentido. É isso mesmo. É isso mesmo. Por não saber colaborar, né? Olha só que coisa. É verdade. Excelente reflexão. Onde que você pôs isso? Essa reflexão? Onde é que você pôs? Ali no chat. Ah, eu não tinha visto. Senhoras e senhores, arquivo aberto aí? Zezão, fala pra gente, dá uma lida no primeiro parágrafo, por favor, meu irmão. E aí você escolhe quem vai continuar, por favor. Certo. Conectando modelos, uma imersão no que construímos até aqui. O propósito da dinâmica gestão de conflitos e dinâmica do caso real é proporcionar aos participantes a experiência única de aplicar conceitos de gestão de conflitos baseados no Thomas Kilmann Conflict Mode Instruments, TKI, em um cenário realista e multifacetado. Esta dinâmica imerge os participantes no mundo da Gino Tarentin, uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas liderada por seu homônimo e fundador. Lê o segundo, continua ou passa? Chama alguém pra gente, por favor, Zé. Obrigado. Beleza. Silvio Secone está aí, meu caro? Estou aqui. Ô, Silvinho, obrigado, cara. Consegue falar aí, meu irmão? Você vê que o meu não abriu ainda. Você pode rolar a tela aí? Eu vou lendo aqui. Posso. Segundo parágrafo, começando por os participantes, Silvinho.
Os participantes terão a tarefa de ajudar Gino a navegar por um complexo conflito de trabalho, usando informações extraídas de uma variedade de avaliações de personalidade, Gallup, DKI, MBTI e Stephen Race. Este contexto desafiador exige que os participantes considerem o estilo predominante de gestão de conflitos de Gino, seus talentos, desejos básicos e tipo de personalidade para elaborar uma estratégia eficaz de resolução de conflitos. Legal, então vocês já perceberam o que vocês vão fazer. Vocês vão receber um conflito. Esse conflito é hipotético, então só o que é real é a minha personalidade, o conflito é hipotético. Como se eu fosse alguém da equipe de vocês, imagina que vocês sejam meus gestores. E vocês estão presenciando um conflito, meu com mais pessoas, claro. E vocês têm informações a meu respeito. Não a respeito dos outros, tá? Então não coloquei a respeito de ninguém, só as minhas. Me conhecendo, qual estratégia vocês desenvolveriam para mim? Que dica vocês dariam para mim? Como vocês podem me ajudar a não atropelar o negócio e não pisar na jaca no meio desse conflito? O que eu preciso tomar cuidado, né? Onde eu posso escorregar? Então, o que vocês me recomendariam? Essa é a visão. Boa. Silvão, quem que você chama, cara, para o nosso terceiro parágrafo? Hashtag Fala Lu. Fala, Lu. É tu, Lu? O objetivo final desta dinâmica é ampliar a percepção e habilidade dos participantes em utilizar diferentes estilos de gestão de conflitos, entender quando e como empregar cada um deles e obter uma visão mais aprofundada da complexa dinâmica de conflitos em situações reais. E vocês estarão... vocês receberão mais informações do que só o TKI. Então, a visão do Gino que vocês vão ter é mais do que só a minha gestão de conflitos, minha preferência de gestão de conflitos, mas a visão mais holística, né? Cara, quem é essa pessoa que está ali tendo esse conflito? Como eu posso ajudá-la? Esse é o objetivo. Muito bom, obrigado, gente. Bom, o primeiro passo, a gente já fez, né? Uma breve explicação da dinâmica, e também é importante que vocês relembrem, né? Cada um dos modelos aí entre vocês, que vocês relembrem. Gallup fala sobre talentos, MBTI fala sobre tipologia de personalidade, falando como você se recarrega, introvertido ou extrovertido, né? A primeira dicotomia. Como você gosta de receber informações, se é por meio da sensação ou por meio da intuição. Como você gosta de tomar decisões, se é pensando ou se é sentindo. E como você interage com o mundo ao seu redor, se é pela percepção ou pelo julgamento. O Stephen Rees fala sobre o que você deseja, quais são os seus desejos mais fortes e também quais são os seus desejos mais fracos. E como isso pode criar frustração para você se não for atendido ou se for mais estimulado do que você precisa. E o TKI, como a gente viu ontem, fala sobre qual é o teu estilo predominante em gestão de conflitos. Boa. Agora, análise individual. Nesse momento, vocês terão 20 minutos. E vocês vão precisar de todo esse tempo, acreditem nisso. São muitos relatórios. Vocês não precisam ler tudo, tá? Porque senão vocês senão não vai dar tempo. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que vocês vão receber para ensinar vocês a como utilizarem esses documentos. Eu vou começar pela Gallup. Muitos de vocês já fizeram, alguns de vocês não conhecem. Esse que vocês vão ver aqui é o meu relatório completo, então é o meu relatório de 34. Vocês não precisam ver todos, tá? Porque senão vai tomar muito tempo mesmo. Mas eu recomendo que você dê uma atenção especial aos primeiros 5, né? Tá aqui. Realização, ideativo, estudioso, intelecção e ativação. São os meus top 5. E lembra que até o 12º é bem forte. Então, futurista, conexão, crença, competição, organização e input. É forte. Daí para baixo é fraco. Então, dá uma atenção mais especial para os primeiros 5 e dá uma lida nos outros, até o 12º, para você saber como eu funciono. Aqui também tem uma breve explicação de cada um deles. Como que é um relatório do MBTI? Esse aqui é o meu relatório MBTI logo quando eu fiz a formação. Fresquinho. Dezembro de 22. E aqui vocês vão encontrar bastante coisa. São 20 páginas, né?
Então você não vai ler tudo, senão você não vai fazer mais nada hoje. Dá uma lida só aqui, ó. Nas minhas preferências. Só o Gino é mais introversão, intuição, sentimento e percepção. Legal. O que quer dizer isso? Aqui tem um resumão da minha tipologia. Vai até a página 4, não precisa ir além dela. Se quiser dar uma corrida, só para você ver o que tem lá para baixo, faz isso. Mas não dedica muita atenção, não. Você vai ficar com todos os meus arquivos. Inclusive, vou colocar lá no repositório para vocês. Fica à vontade para você depois analisar com mais clareza, para entender um pouquinho melhor deles. Como é que funciona um report do Steven Rees? Isso aqui é um report oficial do Steven Rees também. O que você vai encontrar aqui também? Tem 30 folhas, você não vai ler tudo, né? Aqui você vai encontrar uma breve descrição de cada um dos talentos, dos desejos básicos, que você já conhece. E aqui o meu perfil. Então, para aqui, ó. Não precisa ir muito mais longe, não. Se quiser ir até a outra, porque fica mais fácil de ler, também isso aqui é legal. Dá uma olhadinha nessa, ó. Aí você vai ver quais são os que eu tenho, os azuis, você tem que olhar os azuis claros e os escuros. São os mais importantes. Os azuis escuros são aqueles que eu tenho forte desejo, e os azuis claros são aqueles que eu tenho fraquíssimo desejo. Então, olha para esses dois que você vai ter mais visão a meu respeito. Então, Steven Rees. E como é que funciona o report do TKI? Isso aqui é o meu report do TKI. O que você precisa ver aqui? Esse é um report menorzinho, né? Então, você já conhece muita coisa dele. O que eu recomendo que você veja? Depois eu vou colocar esse documento lá, você vai ter essa visão geral. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro o meu perfil. Olha aqui, 80% quase evasão, 62% concessão. Aí que eu entro em competição. Olha onde é que está a colaboração. Quase não tem, né? Olha ali. Não precisa ler isso tudo não, tá? Dá uma lida nisso daqui, ó. Sinais de superutilização dos mais fortes para mim e sinais de subutilização dos mais fracos para mim. Dá uma lidinha nisso. O que é sinal de superutilização? São consequências que eu vou receber de utilizar mais do que eu devia aquele estilo. E o que é um sinal de subutilização? A fala da Bia foi muito forte nisso. O que eu sinto quando eu não utilizo um estilo? Eu sinto, por exemplo, se eu não utilizo muito o competindo, se eu utilizo muito o evadindo, eu posso começar a sentir que eu estou concedendo demais e estou abrindo mão dos meus interesses. Então, para vocês terem uma visão maior. Esse aqui é pequenininho, tá? Então, se vocês quiserem dar uma atenção maior, e também esse aqui é o do módulo, né? Eu recomendo que você dê mais atenção a esse relatório, porque ele é o do módulo, e menos aos outros, porque você já conhece. Só que vocês vão receber todos eles. Então, nós teremos 20 minutos aqui em sala aberta, para que vocês recebam esses documentos e vocês possam dar atenção a eles. De novo, dar mais atenção ao TKI. Mas veja os outros até aquele comecinho que eu falei para vocês. E eu vou ficar por aqui para esclarecer dúvidas. Gino, quer entender um pouco mais sobre essa parte? Explica esse relatório. Reforçando que vocês estão tendo contato com um documento real. Todos eles são documentos reais, para que vocês saibam, quando vocês virem um outro, vocês saibam o que fazer. Beleza? Perguntas? Vamos nessa? Eu tenho, Gino. Eu ia levantar a mãozinha, mas como ninguém falou, Sim. ontem eu fiz lá o assessment e deu um número bem, assim, 77 para 2 itens e 80 para 2 itens, só um menos, então tá muito equilibrado. E aí, assim, se eu olhar o seu exemplo, ele tem a descrição geral que eu posso usar como referência para entender aquele comportamento? Ou ele só está mais na porcentagem do seu perfil, que é mais ou menos? Ele faz as duas coisas. Ele faz a descrição, ele faz a geral. Então, por exemplo, quando você entra na concessão, você tem aqui, isso aqui é geral, ó. Usos da concessão. Ah, tá, beleza. Então, isso aqui é geral. Para eu poder interpretar, tá bom. Agora, esse é específico. O de baixo.
Não, o de cima. Evasão com estilo. O de cima. Esse parágrafo, ele fala sobre mim. Provavelmente você utiliza este modo mais frequentemente em virtude das circunstâncias que enfrenta. Então, essa é a minha visão. Mas aqui tem usos gerais. Esses usos gerais são para todo mundo. Todo mundo que vai usar Tá a bom. evasão quando usa. Então, tá misturado. Tem coisa que é só para mim e tem coisa que é geral também. Tem os dois aqui. Tá bom. Não, é só para eu poder conseguir analisar ali do geral. Beleza. Obrigada. Beleza? Perguntas? Vamos nessa? Vamos estar animados para poder mexer com o instrumento oficial dos 4 módulos que vocês já viram? Você já colocou à disposição Vou o por seu agora. assessment? Agoríssima. Vê se vocês conseguem baixar os 4 arquivos aí, Fefe. Vamos colocar os 4 aqui no Zoom. Pumba. Vão chegar quase todos ao mesmo tempo. O nome deles está bem intuitivo. Então, pelo nome, vocês já sabem qual é o instrumento. Beleza? Vou colocar um timer de 20 minutos para vocês poderem dedicar a essa leitura, uma música de concentração, e eu estou aqui. Se vocês precisarem, podem me chamar. Boa leitura. Pergunta rápida. Claro, meu querido. Você conhece o Clube Nipo Brasileiro ali na L4 Sul? Não conheço. Vá um dia lá, assista uma aula de Kendo e depois pensa se você quer fazer ou não, beleza? Mas só faz isso por enquanto. Depois me passa uma aula de Kendo. Kendo. Falei. Lembra seu dilema sobre atividade física? Lembro. Talvez resolva lá, né? Eu pensei nisso também quando você falou. Só vai, só vai. Direi. Nilian, dona Nilian Isaac. Eu queria pedir para o Zé compartilhar os links de novo aqui no chat, porque eu acho que eu entrei depois que ele já tinha compartilhado os links e eu perdi. Tá bom, Eu vou obrigado. botar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Ah, massa, valeu. Legal. Antes de irmos para o café, vocês viram que eu primeiro coloquei vocês em contato com os meus assessments e depois para o cenário, certo? Não tem regra, mas eu prefiro fazer assim. Porque se eu apresentar o cenário para vocês antes, vocês já tendem a tomar decisões e depois olhar os meus assessments para justificar as decisões que vocês já tomaram. Você já vai olhar o cenário, faz um monte de julgamento a meu respeito e depois procura no assessment para poder encontrar as afirmativas que você está procurando. Então, quando você olha primeiro... apenas fazendo alguns comentários sobre esse vídeo, né? Vídeo, Silvão? Silvão falou? Desculpa. Acho que vazou áudio, então, Vazou. dele. Acho que foi isso. Então, se você ler o meu cenário primeiro, depois o assessment, você tende a já procurar no assessment confirmação das suas avaliações. Se você primeiro vê os assessments, você me entende primeiro. E agora, quando você olhar o cenário, você tende a estar mais imparcial, porque você já tem um entendimento melhor do Gino. É a melhor maneira de fazer? É a que eu faço. Se você for fazer um processo de coach comigo, por exemplo, eu prefiro não ficar sabendo o teu dilema antes de avaliar os seus assessments. Porque aí eu vejo você e aí eu evito de fazer grandes julgamentos, porque a gente sabe que faz, né? Então, agora sim, vamos dar uma olhada no cenário. Eu quero também só lembrar que o cenário é fictício, tá? Até para que o meu time não queira me matar depois, porque o cenário fala do time aqui. Então não é o time real. Isso aqui é um cenário fictício. Vou dar uma lida nesse, tá? Gino Terentin, fundador da renomada empresa de treinamento corporativo que leva seu nome, está à beira de uma crise. A sua companhia, reconhecida pelo alto padrão de qualidade e inovação, vive um dilema que desafia sua lucratividade e sua reputação no mercado. Fê, você continua pra gente? Por favor. Um dos programas de desenvolvimento de liderança mais fundamentais e rentáveis da empresa enfrenta o risco de se tornar obsoleto frente às rápidas mudanças do mercado. Show. Quem você chama para continuar, Fê? Obrigado. A Lu. Ei, Lulu. As demandas. A Lu já foi, deixa a Nilian. Nilian.
Quer As que eu demandas, vá? Ni. Não, estava mudo, eu esqueci de abrir o Ah, microfone. então tá bom. Tá bom. As demandas por soluções digitais e interativas de aprendizado têm crescido exponencialmente, aumentando a pressão sobre a empresa para que se atualize e acompanhe as transformações. Boa, quem você chama, Ni? Obrigado. Simone, segue? Oi, sigo. Manda assim. Para complicar ainda mais o cenário, a equipe de Gino está profundamente dividida. De um lado, temos a nova guarda, composta pelos membros mais jovens da equipe. São entusiastas da inovação, defensores de uma revolução digital e acreditam na necessidade de uma repaginada completa no programa. Eles veem Gino como líder, dada sua inclinação para o novo, o desconhecido e o excitante. Quem você chama assim? Obrigado. Eu chamo o José Diego, é isso? Eu tô olhando Diegão, aqui. Diegão, bom estar contigo aqui, meu irmão. Você segue com a gente? Vamos lá. Do outro lado. Do outro lado está a velha guarda, os membros mais experientes e tradicionais da equipe que valorizam a segurança e a previsibilidade. Eles acreditam que o programa tem se mantido bem até agora e argumentam que ajustes incrementais são a melhor maneira de avançar. Eles se preocupam que as mudanças propostas pela nova guarda possam alienar os clientes tradicionais e gerar custos desnecessários para a empresa. Obrigado, querido Diego. Quem você chama, meu irmão? O Zé. E aí, Zezão, nesse tumulto? Nesse tumulto, Gino se encontra no centro do furacão. Ele deve navegar por essas águas turbulentas, apaziguar os conflitos crescentes em sua equipe, enquanto busca a melhor maneira de conduzir a empresa em direção a um futuro promissor. Ele se pergunta: como seus próprios traços de personalidade, seus desejos intrínsecos e talentos naturais podem guiá-lo nessa jornada? Como ele pode gerir efetivamente esse conflito para encontrar a melhor solução para todos? É aqui que os participantes entram. A sua missão é ajudar o Gino a desvendar essas perguntas e encontrar o melhor caminho a seguir. Através dos relatórios da Gallup, do TKI, MBTI, Steven Ruiz, eles terão uma visão aprofundada do perfil do Gino e de suas potenciais estratégias para lidar com o conflito. Caberá a eles a tarefa de analisar a situação, interpretar os dados e sugerir a melhor forma de Gino utilizar suas forças para resolver essa crise. Então vocês têm uma empresa fictícia, uma empresa real numa situação fictícia em crise, uma pessoa que tem um viés, como vocês já viram qual é o meu viés, e o próprio texto também deixa um pouquinho claro o meu viés, e eu tenho uma equipe que está super do meu lado, e eu super do lado deles, e uma outra equipe que não está. E agora o ponto é, nós temos que sentar e conversar. Percebe que aqui a questão não é se é para ir para o lado da velha guarda ou da nova guarda. A questão não é essa. A questão é a gente tem que inovar, porque o mercado está pedindo para a gente inovar. E eu vou precisar entrar numa discussão com pessoas que aprovam essa inovação e outras que não aprovam essa inovação. Vocês não conhecem os relatórios das pessoas, vocês só conhecem como eles se comportam. Nós não teremos um RPG aqui hoje, a gente teve ontem. O objetivo aqui hoje é termos uma estratégia. Se vocês estivessem em uma posição na qual pudessem me orientar, qual orientação vocês dariam para mim, não com base no cenário apenas, mas com base no cenário e com base no conhecimento que vocês têm sobre mim? Olhando para a minha forma de enxergar o mundo, meus desejos básicos, os meus talentos, como eu posso utilizar isso e qual, na opinião de vocês, seria a melhor estratégia para eu aplicar. A partir do momento que vocês definiram qual é a melhor estratégia, como eu posso usar os meus assessments ao meu favor para essa estratégia? Olha essa pergunta, hein? Ela é a pergunta. Uma vez que vocês vejam a estratégia, como vocês me ajudam a alcançar essa estratégia usando o que eu tenho de melhor? Percebeu? Você já tem uma visão muito maior do que só TKI. Vocês sabem que eu tenho muitas coisas que eu posso usar a meu favor. O que eu posso usar ao meu favor para conseguir alcançar o meu estilo de gestão de conflitos mais recomendado para uma situação como essa, na opinião de vocês? Para a gente poder responder essa pergunta, vocês vão fazer
vão passar por 2 estágios. O primeiro vocês já passaram, que é o estágio individual de análise. Agora a gente vai tomar um cafezinho, precisam pensar um pouco ainda no que vocês já leram, no que vocês ouviram agora. E depois a gente vai para uma discussão em grupo. E nos grupos vocês terão a oportunidade de apresentar a visão individual de vocês. Olha, eu enxerguei o Gino dessa forma, eu entendo que o viés dele vai para esse lado, a gente vai precisar de alguma forma usar isso para tornar a discussão melhor para todo mundo. O Gino ele é bom nisso, eu acho que a gente pode chamar isso para dentro da reunião. Olha, o Gino tende a ignorar esse tipo de situação, como a gente faz para que ele não ignore isso e perca as pessoas no meio do conflito. Então vocês individualmente vão poder fazer essa análise e depois em grupo discutir qual seria uma melhor estratégia que vocês recomendariam para mim numa situação dessas. Sabe qual é a parte boa? É que eu vou estar aqui. Então, quando vocês vierem com a estratégia, eu quero poder contra-argumentar com ela. E é importante que vocês estejam com um racional bem delineado para que vocês identifiquem possíveis vieses meus que vão aparecer mesmo. Falar, poxa, mas por que fazer isso? Por que não fazer tal coisa? Eu vou questionar naturalmente vocês. Não vai ser nada provocativo, não, naturalmente. E talvez vocês saibam o que do Gino está falando nessa hora. Poxa, o Gino está questionando isso por causa de tal coisa. É o viés dele de tal coisa que está falando aqui. Então, como eu vou cuidar disso para evitar que isso possa arruinar o conflito, tá? Então, a gente vai ter um momento em salas, vocês vão construir a estratégia, vão apresentar a estratégia e eu vou argumentar na estratégia tentando pensar o mais real possível. Eu não vou encenar nada aqui, não. Vou pensar na melhor maneira possível. Se eu fosse usar isso, como eu me sentiria? E a ideia é que a gente possa discutir em cima disso. Professor. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, Gino. professor. Gino, estratégia de que você está querendo que a gente pense? Eu tenho 2 equipes que não concordam em relação a... Isso é contexto. Isso É eu entendi o contexto. contexto. A gente vai precisar sentar para conversar, para realmente optar por inovar, que é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Uma equipe quer, outra equipe não quer. Mesmo com a equipe que quer, não necessariamente a conversa vai ser boa, porque eles podem entrar num confronto ali com a equipe que não quer, né? E eu quero uma estratégia para que eu possa administrar esse conflito. Como eu posso entrar numa reunião dessa? O que eu tenho que tomar cuidado? Será que eu devo, por exemplo, entrar com uma maneira mais competitiva? Entrar falando, pessoal, olha, desculpa, mas eu entendo sobre isso e a gente vai inovar. Tá. Será que eu tenho que ir mais cedendo? Quais são os meus talentos que podem me ajudar na estratégia que você entender que é a melhor para mim nesse contexto? Primeiro, observa o nível de assertividade que você acha que eu tenho que ter e o nível de colaboração que eu tenho que ter com os meus times. E vê qual que é a estratégia que você acha que é a melhor. Olha, a melhor estratégia de gestão de conflitos do Gino vai ser colaboração, por exemplo. Imagina que você chegou a essa conclusão. Agora, olha para os meus pontos fortes, para os meus assessments. Como eu posso ajudar o Gino nessa estratégia? Tá. Olha só. Ok, isso aqui é uma estratégia de gestão do conflito, mas... Conversa. Ok, mas qual é a estratégia de negócio que foi decidida? Porque Vamos inovar. Então está decidido que vai Está inovar. decidido. Vai inovar, vai ter que renovar isso. Eu acho que até no primeiro, não sei se no primeiro parágrafo, professor, deixar isso bem claro. Deixa eu ver lá, porque eu não me lembro mesmo, tá? Uhum. Sua companhia é reconhecida pelo alto padrão de qualidade. Nós estamos vivendo um dilema que desafia a lucratividade. Enfrenta isso, as demandas de soluções digitais ativas têm crescido exponencialmente, aumentando a pressão sobre a empresa para que se atualize e acompanhe. Então, sim, acho que não está muito claro aqui, mas sim, nós vamos inovar. Nós precisamos acompanhar essas mudanças de mercado e vamos ter que repensar o programa. Então a gente tem uma parte da equipe que pensa que está tudo certo, uma parte da equipe que pensa que não está. Tá, então, assim, gestão de conflito para o pessoal aceitar a decisão tomada. Não é gestão de conflito para construir uma solução. Não sei. O que você acha melhor? Você pode pensar nas duas, tá? Não tem melhor e pior. Você pode pensar nas duas. O que você faria? O que você me recomendaria? Levando em consideração esse cenário, levando em consideração o que você viu das equipes, o que você acha melhor? A gente tentar numa reunião buscar lá no próximo passo. Você vê que eu coloquei algumas provocações, inclusive essa que você trouxe aqui, professor, é uma das que eu coloquei ali, que é o seguinte:
Vou dar uma lidinha aqui com vocês porque acho que faz sentido. É o passo 4, tá? Aqui. Vocês não vão fazer isso nesse próximo passo. O próximo passo, vocês vão apresentar o que vocês entenderam dos meus assessments, que leituras vocês fizeram do Gino. Lá no passo 4, dá uma olhadinha aqui, ó. Mais pra frente, tá? Nesse passo, cada grupo trabalhará no desenvolvimento de uma estratégia detalhada de gestão de conflitos para Gino Terentini. É essencial levar em consideração todos os aspectos apresentados. E aqui fala dos assessments. A estratégia deve ser apresentada de maneira clara e prática, explicando como o Gino pode aplicar essa estratégia com o seu time e também qual o racional utilizado para construir. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Lembramos que o Gino não possui os assessments de todo o seu time e, portanto, seu conhecimento profundo dos perfis dos membros da equipe é limitado. Dessa forma, na estratégia que vocês estão construindo, pode ser interessante considerar que Gino pode fazer uso de perguntas poderosas para buscar entender melhor o perfil dos times, adaptando seu estilo de gestão de conflitos conforme obtém mais informações. Então, uma das coisas que você pode me sugerir é, Gino, faz tais perguntas e avalia se a equipe reage dessa forma. Se a equipe reagir dessa forma, senta com eles para construir. Se a equipe reagir de tal ou outra forma, impõe que vai ser assim e ponto. Você pode sugerir isso, sem nenhum problema. Questões como os diferentes estilos de conflito podem ser aplicados aqui, quais são possíveis motivações e preocupações da velha guarda, você pode inclusive explorar isso na sua estratégia. Deixa eu identificar as preocupações. Já que o Gino não sabe os perfis, será que eu consigo fazer alguma pergunta que eu entenda melhor os perfis naquele momento e posso sugerir uma estratégia lá na hora? Então você não precisa criar uma estratégia prescritiva. Você pode fazer uma estratégia de sondagem e, de acordo com o padrão que emerja, me sugerir A ou B. Legal? Ok. Que acho que fica mais legal ainda, né? Eu só queria fazer uma observação aqui, só para a gente se entender, para poder pensar isso com calma depois até todo mundo. Legal, Normalmente, a estratégia de uma empresa, ela é baseada, sim, em cima de um contexto de mercado, de negócio, dos clientes, do mercado, coisa que você já cansou de apresentar para a gente, né? Portanto, é uma visão objetiva, né? Você olha para um contexto e diz como reage esse contexto. A própria famosa técnica do SWOT é isso, né? O que é que eu tenho fora e o que é que eu tenho dentro. E aí, sim, nesse olhar para dentro, trabalha muito mais as competências que a gente tem. E dado uma decisão em cima disso, que você pode ser feita pelo executivo sozinho, em equipe, a forma de construção dessa estratégia de negócio pode ser desde do lobo solitário decidindo até um processo coletivo. E a outra coisa tá bom, como é que a decisão tomada, por quem pode tomar essa decisão, para quem vai executar, né? Aí tem um processo de conflito, sim. Entendeu? A outra coisa é, no processo de discussão de uma estratégia, o novo conflita com o antigo, né? O legal e aqui, aí é professor, outra coisa. O legal, professor, é você dar uma olhada no meu perfil no Gino. Então, uma pergunta que você pode fazer é, o Gino dá conta de fazer isso? Quer dizer, o Gino dá conta de entrar numa reunião para colaborar? Ou do jeito que ele está hoje, ele não vai dar conta, tende a explodir logo e assumir um perfil competitivo, ou ele tende a evadir logo e para não perder, por exemplo, porque o Gino tem um problema, né? Tem vários, né? O Gino tem um muito em destaque, que é a necessidade de aceitação dele. Uhum. Isso combinado com uma pessoa que tem uma fortíssima tendência à evasão e tem metade da equipe, que é a metade da equipe mais antiga, quer dizer, provavelmente é o pessoal que começou a empresa com ele, é o pessoal que estava lá quando a gente estava ainda varrendo o chão, né? Então, olha só, as pessoas que estão há mais tempo, que provavelmente ele tem mais vínculo, e ele tem uma grande necessidade de aceitação, estão defendendo uma posição diferente da dele. E ele tem uma tendência à evasão ou à competição. A colaboração é fraca. Então, olhando para o Gino, será que essa estratégia vai funcionar bem? Não sei. Vocês podem pensar no que vocês quiserem. O ideal é você olhar desse jeito, porque
Tudo bem, professor Carlos acho que poderia entrar colaborando. Será que o Gino dá conta? Não sei. Olhando para mim, o que você sugere para mim? E aí você pode falar, Gino, olha, cara, eu entraria colaborando, mas dá uma olhada aqui. Você tende a, na colaboração, e o meu relatório MBTI, tem lá embaixo, na página 20 para frente, você vai ver como eu reajo em situações de tensão. Isso pode te ajudar também. Então, olha, Gino, você vai ficar tenso, e o que vai acontecer? Lá você vai ver no meu MBTI que fala assim, ó, em relação à mudança. Lá no MBTI tem uma parte bem legal, sobre gestão de mudanças. E você vai ver que você vai encontrar uma coisa minha lá que é assim. Eu tendo a começar democraticamente. Mas quando eu sou contrariado, eu posso me tornar duro demais. Então aí você vai falar, putz, você vai ser contrariado, cara, e pela tua turma mais fiel. E você tende a ser duro com eles e perder esse pessoal. Então, me avalia. Dá uma lida em mim. E o que você recomendaria para mim com mais segurança? Qual a estratégia que você acha que eu posso usar com um pouco mais de segurança nesse momento? E não precisa ir com uma só não, tá? Gino, começa com essa. Se você perceber que está acontecendo tal coisa, muda para esse ponto. Olha, usa a tua necessidade de honra para mostrar que os valores dessa empresa sempre foram esses. Putz, você está conversando com coisas que são importantes para mim. Tá fazendo sentido? Tá, mas não é a questão fundamental que eu coloquei. Estratégia objetiva. Entendeu? Assim, tem uma decisão objetiva a ser tomada. E a outra coisa é como trazer a equipe junto. Exatamente. Essa é a questão. A decisão está tomada, vamos inovar. Agora, o ponto é justamente esse. Como eu consigo sentar numa reunião com eles e trazer o pessoal para perto de mim para que eu consiga ter a velha guarda e a nova guarda trabalhando a favor dessa estratégia. Esse ponto. Facinho? Ok. Beleza, entendido. Facinho ou não? Não, né? Não, claro que não. Nunca é fácil quando Nunca é. a gente tem que mexer com as pessoas. Nunca é, né? E aí, vamos tomar um café? Bom, todo mundo aí? Eu vou compartilhar com vocês depois como eu uso esses instrumentos. Se o Renato, por exemplo, me procurar com uma situação parecida com essa e me der os instrumentos que ele tem aqui, esses assessments, para eu ajudá-lo nesse... Gino, cara, como é que você pode me ajudar nessa situação? Como é que a gente pode ler isso tudo do Renato aqui e chegar numa estratégia? Eu tenho um método, só que eu não vou falar dele agora. No nosso próximo, na volta para cá, vocês vão agora bater um papo, na volta eu vou dizer para vocês como eu faço. E vocês vão ter a oportunidade de fazer ou não da mesma forma que eu. Eu tenho um método que eu uso e que me ajuda, mas deixa eu primeiro deixar vocês um pouco mais à vontade para conversarem. Agora, a gente tem um momento de troca. Cada um de vocês fez uma leitura do Gino, certo? Eu tenho uma única certeza. Todos vocês estão certos e errados simultaneamente. É a única certeza que eu tenho. Todos vocês enxergam um pedaço do Gino e alguns de vocês enxergam pedaços diferentes do Gino. O que vocês enxergam sobre mim quando vocês olham para um relatório desse? Vocês lembram que o objetivo da gente estar fazendo isso daqui é você poder aplicar no mundo real, né? Lá com o teu time, lá com as suas pessoas, com você mesma. Então, olha, eu vou entrar num conflito. Lembra daquilo que a gente conversou mais cedo? Eu vou entrar num conflito. Deixa eu pegar todos os meus assessments e deixa eu me ler aqui. Você pode, então, eu recomendo que você comece fazendo por você mesma. E depois, com o tempo, você faz dos outros. Importante, asterisco number 5 aqui. Nenhum de vocês, pelo menos que eu saiba, tem a formação de coach em nenhum desses modelos. Então, delimitem a ação de vocês à estratégia. Evitem querer chegar aqui para dar coach para mim ou para outras pessoas. Porque isso pode colocar vocês em uma situação de risco. De, putz, eu estou aplicando um conhecimento de um modelo que eu não estudei nesse nível, tá? Então, eu não estou pedindo para vocês coach. Voltem aqui, me deem um coach de como eu posso melhorar. Gino, você é muito evasivo e você tem que melhorar a sua evasão fazendo isso. Não é isso que eu estou esperando de vocês. O que eu estou esperando é uma estratégia objetiva de como eu posso lidar com uma situação específica, olhando a minha forma de ser. Mas a gente não vai falar de estratégia agora. Agora a gente vai falar sobre TechPix. Mentira. Agora a gente vai falar sobre reflexão. Agora a gente vai falar sobre conversa em grupo. Discussão em grupo. Tá aqui, ó.
item 3. Agora, nós seremos divididos em pequenos grupos. E esse é o momento para apresentar e compartilhar as suas análises individuais. Sabe aquilo que você anotou? E também para poder ouvir os outros. Como vocês estarão em grupos de aproximadamente 6 a 7 pessoas, cada um de vocês terá algo em torno de 5 minutos para poder falar um pouco sobre o que você entendeu do Gino. O que você entendeu do Gino? Eu entendi que o Gino tem tal tendência, provavelmente ele vai tentar fazer tal coisa, provavelmente ele vai, se ele se deparar com tal situação, ele tende a reagir de tal maneira. O que você leu nos meus relatórios que chamou a atenção sua sobre o que eu posso vir a fazer a meu favor e também não, né? Agora é o momento para vocês trocarem. Então daqui a pouco a gente vai para a sala simultânea. Vocês terão um tempo para conversar sobre o que vocês entenderam sobre mim, escutar o que os outros entenderam também, e o teu objetivo nessa conversa qual é? Adquirir uma visão maior sobre o Gino. Não é convencer ninguém da tua visão. Se você entrar na discussão para convencer outros, você está perdendo tempo nessa dinâmica aqui que você vai chegar agora, hein? O objetivo dessa dinâmica agora é você aumentar, expandir a sua compreensão sobre o fenômeno que está me analisando, nesse caso que sou eu. Então, deixa eu entender mais sobre isso, beleza? 30 minutos para a gente poder discutir isso lá. E na volta a gente vem para a parte que mais interessa, que é justamente a construção. Vamos nessa? Perguntas antes de irmos? Boa. Capricha lá. O que vocês leram sobre mim e o que vocês têm de interpretação para compartilhar com o grupo de vocês. Daqui a 30 minutos a gente volta para cá. Boa. Olha, tem uma má notícia para vocês, mas vocês já estão acostumados com ela. Opa, eu perdi vocês. Perdi vocês? Oi, de novo o Zoom. Já sei. Tá dando eco. É o eco. Para mim não está, não. Acabou? Acabou o eco. Acabou o eco. Não, Acabou mais ou menos. Tá ruim, né? Engraçado que é só para alguns, né? Isso aí para mim não dá. Para mim E agora? Continua. Com eco ainda? Continua com eco. Ainda. E agora? Também. Ai, que caca, né? É porque para quem eu já percebi que é para quem está com fone de ouvido, que ele pega e coloca nos dois canais. Não tô não. Não, eu tô com o microfone aqui. Eu tô com fone de ouvido e não tá dando eco para mim, não. E eu tô sem e tá dando. Eu tô sem também. Eu acho que pode ser sim, Perpétua. Quem fica com o microfone aberto pode dar eco, sim. Não, o eco é lá Agora. no Gino, não é aqui. É quando o Gino fala. Isso, Mas agora? exatamente. Zerado, né? Quase zerado, né? Vocês devem estar ouvindo algum ruidinho aí, mas vai passar. Bom, eu tenho uma má notícia para vocês. Mas, enfim, quando eu crio a dinâmica, eu crio contando com o tempo ideal. Mas às vezes nossas discussões tomam mais corpo do que eu espero, e isso é muito bom, e eu vou ter que reduzir um pouco o tempo de vocês na dinâmica, mas nada que vai atrapalhar demais. Vocês vão conseguir fazer mesmo assim. Deixa eu aproveitar esse momento para dizer como eu faço. Então, Gino, se você estivesse fazendo uma análise de uma situação real minha, como você usaria? De novo, isso não é a forma certa, é a forma que eu aprendi a fazer empiricamente. Talvez você goste, talvez você não goste. Então imagina que é a Fernanda, não é o Gino. Que a Fernanda vai passar por um conflito como esse, e que ela me passou todos os assessments dela, e falou: Gino, vamos bater um papo para você me ajudar a entender o que eu posso fazer aqui de diferente nessa situação. Por onde eu começo? Eu começo olhando qual é o estilo preferido da Fernanda em conflito. Por que eu faço isso? Porque eu sei que é onde naturalmente ela vai. Eu sei que é meio que inevitável isso. É para onde ela vai naturalmente. O que eu vou fazer então? Então, imagina que seja a Fernanda e que ela seja evasão. Que nem eu sou. Eu vou aqui para esse relatório e olha que legal o que tem aqui, ó. Um grupo de presidentes de empresas identificou as situações a seguir nas vezes em que evitar é particularmente útil e eficaz. Então, o TKI, o instrumento, também foi verificar em que situações aquele tipo de gestão de conflito é boa. Então, eu vou ver a Fernanda, eu sei a situação que ela está passando, eu sei que para ela o evadido é o mais
natural, e aí eu vejo essas situações e eu vou tentar enxergar se a situação que a Fernanda está passando se encaixa em alguma dessas. Porque se encaixar, fantástico. A Fernanda está num cenário bom para usar aquilo que ela já faz naturalmente. Então, vamos ver a minha situação aqui, ó. O meu problema não é importante, ou há outros problemas mais importantes do que esse? Criando tensão? Putz, não, esse problema é bem importante. Quando eu concluo não haver chance de satisfazer minhas preocupações, como, por exemplo, quando eu tenho pouca autoridade. É o caso? Não, pô, eu sou o dono da empresa. Eu não estou nessa situação. Se você for analisar as outras, você vai perceber que evasão não é a melhor. E aí, o que acontece? Quando o perfil natural da pessoa não é o melhor, eu vou avaliar, então, a segunda possibilidade. Então, qual é o melhor? E você vai perceber que, olha, para esse tipo de situação, olhando os usos, de novo, lê os usos. Olha, me parece que para esse tipo de situação, eu iria para o competindo. Imagina que é o competindo, tá? Pensa que é ele. Vamos dar uma olhada lá no Gino de novo, para ver o que é o competindo para o Gino. Vamos voltar lá. Eu iria para o... Eu estou fazendo uma suposição, não necessariamente é o que eu usaria, tá? Mas imagina que você vá para o competindo. Dá uma olhada aqui no Gino. Tá para baixo. Competindo para o Gino é 57%. Quer dizer, ele tem uma pontuação média aqui. O trauma para o Gino não é tão grande quanto, por exemplo, colaborando. Então, dá para o Gino ir para o competindo? Dá. O que o Gino tem que ele precisa ter mais? Olha que pergunta legal essa. O que o Gino tem que ele precisa ter mais para ir para o competindo? Vamos lá no gráfico do TKI. Então, onde o Gino está naturalmente? Ele está no evadindo, certo? O evadindo está aqui embaixo. Baixa assertividade e baixa cooperação. Você lembra o que é a definição de assertividade? Assertividade é o quanto eu me preocupo com... Na visão do TKI, é o quanto eu me preocupo com os meus interesses. Assertividade. Quanto mais eu me preocupo com os meus interesses, mais assertivo eu sou. Cooperação é quanto mais eu me preocupo com os interesses dos outros. Guarda isso porque vai ser importante para a gente daqui a pouco. Então, o Gino, ele precisa sair de uma zona de baixa cooperação e baixa assertividade para uma zona de baixa cooperação. Eu não tenho que mexer na cooperação do Gino. Eu tenho que mexer no quê? Na assertividade do Gino. Ótimo. Qual dos instrumentos que a gente tem nas nossas mãos, Gallup, TKI, que a gente está avaliando, MBTI, Steven Rees, qual desses mexe com assertividade bem? Vamos dar uma lida na definição de assertividade. A intensidade com que o indivíduo tenta satisfazer suas próprias preocupações, e eu posso trocar por vontades, seus desejos. Ou seja, o Steven Rees é um instrumento bem legal para eu conseguir satisfazer a assertividade do Gino. Eu vou olhar para o cenário, eu vou olhar para os desejos básicos do Gino e vou entender o que ele precisa defender naquele cenário para ser mais assertivo. Gino, justiça, honra, criatividade, tem um monte para você olhar para mim aí. Gino, então, naquela discussão, você vai focar a sua conversa aqui para você ser mais assertivo, para você poder competir. Porque se você me colocar para competir com coisas que eu não acredito ou não valorizo, eu vou evadir. Então, é melhor você me colocar para competir buscando aquilo que eu quero mais. Então, eu uso principalmente os desejos básicos para aumentar a assertividade. Outra coisa que eu uso sempre é o MBTI, nesse caso, porque ele está muito conectado com o TKI. Então, por exemplo, como eu preciso receber informações, lembra que o MBTI vê isso, né? E como eu tomo decisões. Se é uma reunião que o Gino tem que ser mais assertivo, como é que o Gino recebe informações? Essa é a segunda dicotomia, lembra? O Gino, ele é N, ele recebe pela intuição. Ele olha pessoas ali nessa situação, ele olha o futuro, ele olha o amanhã. Então, o que eu preciso pedir para as pessoas levarem nessa reunião?
papéis, dados, gráficos que tragam informações sobre intuição. Porque o Gino vai receber a informação do jeito que ele gosta, vai usar o que ele quer para conseguir aumentar a assertividade dele. Percebeu qual foi a minha lógica? Vê o estilo predominante, vê se ele acerta. Acertou? O que você pode usar a favor? Usa Gallup. Se é o estilo predominante e acertou, quais talentos do Gino eu vou usar para que ele possa desempenhar da melhor maneira possível esse estilo lá dentro? Usa os talentos, porque ele está num cenário positivo para ele. Não é. Você tem que aumentar o quê? A assertividade. Vai para Gallup e para o MBTI. E se você tivesse que aumentar a cooperação, o que você faz? Gallup e MBTI também. Só que aí não é na perspectiva do Gino, é dos outros. O que a Gisele quer? O que ela deseja? Como o Gino pode fazer concessões que importam para a Gisele? Porque não adianta o Gino fazer todas as concessões. Ele tem que conceder aquilo que a Gisele tem de desejo básico. Senão ele vai frustrar a Gisele. Tá bom, Gisele, eu te dou um dia de folga. Mas não é isso que ela quer. Você tem que entender qual é o desejo básico dela e ser assertivo na sua cooperação. Beleza? Faz sentido? Super. Essa é a forma como eu uso esses instrumentos para poder ter uma heurística ali para tomar alguma decisão. Você precisa fazer a mesma coisa? Não. Mas se você quiser aproveitar para poder fazer, você vai ter tempo para isso. Se você quiser aproveitar para fazer de outra forma, você vai ter tempo para isso. O que a gente vai fazer agora? Daqui a pouquinho vou passar para o Zé, e daqui a pouco a gente vai para o item 4, só que a gente vai ter só 25 minutos para poder fazer esse item 4. É pouco tempo, mas ainda assim é tempo suficiente. Zé. Gino, qual é o nome da colega mesmo que está fazendo os infográficos para a gente lá? É a Camila. Camila, eu vou jogar um desafio agora para você e para ela. Desculpa, tá, ser abusado. Já aceito, já. Adoro essas coisas. Vamos lá. Pegar essa explicação que você deu de como você multidimensiona as análises a partir de um ponto de vista e colocar de forma visual lá. Eu faço isso, eu faço um infográfico meu que vai ficar bem meia boca e eu passo para a Camila o meu infográfico meia boca e peço para ela melhorar isso. Na verdade, eu vou até usar mais do que isso. Eu pedi para a Luciene, que está aqui comigo, para ela poder pegar esse momento do nosso vídeo de hoje e fazer esse infográfico e passar para a Camila, porque aí ela faz mais rápido do que eu e a Camila coloca isso numa heurística bem bonita. Mas, de novo, é uma minha heurística, tá? Você fica à vontade para você adaptar do seu jeito. Joia, Ficou beleza. ótimo, mas ficou muito bom. Pelo menos para a gente que não sabe, já tem um roteiro, né? Ajuda, né? Legal. E pelo menos faz Ajuda. sentido, porque a gente vê que o TKI, ele não, talvez o TKI não saiba disso, mas ele é construído com base em desejos básicos. Porque ele fala de assertividade e cooperação, as duas coisas que olham para aquilo que você deseja. Então eu posso usar o Gallup, quando eu estou no meu contexto ideal, e posso usar o Steven Ries quando eu não estou. E o MBTI sempre. Eu acho o MBTI fundamental. No TKI sempre, porque ele foi construído com base no MBTI. Então ele está lá dentro, está na raiz. Muito bem. Vamos fazer uma estratégia? 25 minutos para vocês fazerem uma análise. Vocês podem usar a minha heurística ou podem criar de vocês lá na hora e testar. Vai ser super legal também. Para que ao final vocês possam me apresentar qual é a forma que vocês acham que eu posso ser mais assertivo nessa conversa que eu preciso ter, de modo a não perder o meu time e também não abrir mão dos interesses da empresa. Vamos nessa? 25 minutos, estou super animado para descobrir o que vai vir de volta. Capricha lá. Se você não estava em nenhuma sala, né? Posso colocar você em uma? Pode. Você tem alguma preferência? Não, pode ir. Fácil essa aí, não? É tão legal ouvir as pessoas falando da gente, cara. Você aprende tanto, você passa cada vergonha. Tá aqui no meu lugar não é fácil, não. Você paga cada mico, porque você descobre umas coisas suas, que são suas mesmo, cara. Pega pra você, né? Não gostou, faz o quê? Né? É assim mesmo. E eu aprendi tanto. Nossa, eu tive tantos Você estava insights. ouvindo ali a gente falando, estava coçando sua orelha. Eu tive também no teu grupo, mas todos os grupos. Todos os grupos trouxeram informações muito valiosas, cara, sobre, olha só que riqueza, né? Olha que riqueza. E vocês não fizeram a formação. Só entre aspas, lendo o instrumento com base no conhecimento que vocês tiveram, que foi, assim, de pouco tempo, né? Então eu fiquei muito impressionado com o que vocês tiveram, com a riqueza do que vocês trouxeram. Nós teremos tempo para ouvir 2 grupos. 5 minutos para cada grupo.
falar um pouco da estratégia que você fez. Eu não vou ficar questionando muito, até por conta do tempo mesmo, mas eu imagino que, pelo que eu ouvi, eu não vou precisar questionar muito também. Tá tudo muito legal, assim, muito legal. Não quer dizer que vai dar certo, mas faz sentido. Que você. Que grupo. Tem algum grupo que gostaria de compartilhar a reflexão que fez sobre como eu posso entrar nessa discussão de uma maneira mais segura para mim? Diegão, tá contigo. 5 minutos, vou colocar o time para você, meu irmão. Beleza. Sou do grupo 3 e a gente pensou numa estratégia aí para tu adotar que era lógico e claro a competição. Não, não vamos por ela não. A gente vai pela colaboração, pensando que junto com a nova guarda tu já está alinhado, já estão alinhados a inovação, tudo, só que a velha guarda ainda está um pouco reticente. Então, ao invés de chegar com o pé na porta, chegar num espírito colaborativo, tu vai ter que buscar assertividade no teu idealismo. O desejo básico, o idealismo, que é o que formou a tua empresa, é a missão da empresa ser inovadora, e vai chegar com um discurso nesse sentido para o pessoal, trazendo à tona algumas reflexões para eles, para a velha guarda, por exemplo, como a gente pode manter o ideal da empresa, a missão dela, sem inovar? De que forma vocês podem argumentar isso? Para ouvir o que eles têm a dizer, se é apenas uma resistência à mudança, a manter o sempre foi feito assim, ou se eles vão trazer argumentos interessantes, né? Outro ponto era, então, como a gente pode inovar que vocês se sintam seguros? E eu ouvi deles essas questões das seguranças. Aí a gente pensou até na atual, né? Tu já está usando inteligência artificial para os cursos e tal, e pode ser que seja algo assim que chame a atenção, né? Até que ponto? Não tem como não usar, provavelmente, né? Hoje em dia. Como a gente vai usar cegamente, vai usar com parcimônia, vai fazer revisões ou não? E essa discussão entraria aí. A melhor forma de usar a inovação, usar a inteligência artificial, as novas ferramentas, que não fique para trás, não perca valor de mercado ou de interesse no público, e com o racional de deixar um pouquinho de lado a tua aceitação com o pessoal que é alta, focando na honra e no idealismo da fundação da empresa. Se começar a dar ruim, o teu MBTI lá para conflito vai ir para não quero mais saber e é isso que eu quero fazer e vamos embora. Mesmo, é isso que eu faço. Então, se começar a dar ruim, dá aquela respirada e vem assim, não, vamos tentar conciliar. Como que a gente vai fazer sem negociar o idealismo que é inovar? A gente vai inovar a 250 por hora ou vamos a 80? Aí vamos negociar, vamos tentar uma argumentação do pessoal da velha guarda, da nova guarda, para chegar numa conciliação se a coisa encrespar nesse momento. Ou seja, eu tento ir para a colaboração, que é o meu fraco, né? É uma estratégia de risco, porque é onde eu tenho menos condição, porque eu vou ter que ganhar assertividade para mim e para os outros. E para isso eu vou defender meu idealismo, quer dizer, o idealismo é a minha necessidade de justiça social. Então eu posso falar, por exemplo, da visão social da minha empresa e o quanto ela é importante para mim e o quanto eu consegui fazendo isso inovando, porque quando eu falei que ia dar cursos gratuitos e que ia conseguir ganhar dinheiro com isso, ninguém acreditou. E isso foi meu ideal, ainda é meu ideal. Então eu posso usar isso a meu favor. Falar, pessoal, há um tempo atrás a gente falou que ia fazer isso e ninguém acreditou, e se a gente não tivesse inovado, hoje não estaríamos aqui. E vamos ver o que acontece. Se a turma começar a me irritar, eu naturalmente vou assumir a posição de autoritário. E eu naturalmente vou falar, então vai ser do meu jeito, porque é só assim mesmo, meu MBTI fala isso mesmo de mim. Eu vou bater na mesa e vou falar, então tá bom, então vocês vão embora, eu faço tudo sozinho. Porque a Gallup também fala isso de mim. E só que aí eu perco todo mundo. Então a tua dica é, se eu perceber que a turma tá me irritando, se eu começar a sentir a raiva chegando, já antes de entrar na competição, eu vou pra conciliação. Eu já naturalmente vou pra lá antes de azedar de vez.
E na conciliação eu entro num tipo de perde-perde, ganha-ganha em alguns lados, para que a gente consiga, tá, vamos inovar, mas talvez não seja 100%. Desculpa, não seja 100, a 100 por hora. Vai ser a 80, tudo bem? Qual é o ritmo para evitar cair num cenário em que eu vou bater na mesa? É isso? Isso aí, pensando, a velha guarda não está segura ainda, então vamos começar devagar, no próximo a gente dá um passinho a mais. Como é que vocês vão se sentir seguros assim? Melhor? Vamos embora. Cara, eu vou dar um feedback rápido aqui no tempo que a gente tem. É uma estratégia de alto risco e ela faz absolutamente todo sentido, ela está totalmente coerente comigo. Tudo que você falou de mim é verdade. A questão de para onde eu vou quando eu sinto pressão, quando eu sou pressionado, que eu tenho mais facilidade, eu posso tentar colaboração, porque colaboração das estratégias que existem talvez seja a melhor para essa situação, mas é a pior para mim, então tenta com ela. Tenta só para você não fazer, não falar que você não fez. Mas se perceber que vai dar errado, você sabe que você vai ir para o pior cenário possível. Antes de você chegar nele, faça isso. Então, é uma estratégia coerente, ela está coerente com todos os modelos. Eu me senti extremamente confortável quando você falou pressiona no seu idealismo. Você me colocou num terreno onde que eu estou confortável, porque eu tenho mais 2 dele, e ninguém entende melhor disso aqui na empresa do que eu. Eu imagino que Thaís, Luciene e Lucimara já lembraram de reuniões em que isso aconteceu, exatamente do jeito que você falou, e que eu acabei migrando para autoritário na reunião por conta disso. Então, foi excelente, cara. Eu adorei. Obrigado. Parabéns ao grupo. Obrigado pela avaliação sobre mim que vocês fizeram. Eu vou passar para o Rê, depois eu vou fechar oficialmente, mas eu vou ouvir o Zé e a Lu se eles quiserem falar, e mais quem quiser, tá? Eu não vou perder essa oportunidade não, a menos que vocês não queiram. Rê, e você, cara? Eu vou chamar a Nilian aqui, que eu ocupei a fila aqui justamente para ela conseguir falar. Peguei o lugar para ela. Um time ativo aqui, então a gente vai se ajudando. Ótimo, vai lá, O cara guardou lugar na fila aí, pô. Certinho. Bom, Gino, aqui na nossa avaliação, existe uma forma de se conseguir utilizar, ainda que de uma forma leve, a questão da evasão. Porém, estimulando as alas da empresa na construção de solução. Porque uma forma como você trabalha muito forte com a gente é instigando a gente a sair do lugar do nosso lugar de conforto. Então, a nossa ideia seria para você preservar, ou melhor, para você se ancorando na questão do idealismo, que é muito forte, se trabalharia os 2 times eles colaborando entre si, cada um com seu ponto de vista, porque nenhum dos 2 está totalmente errado nem totalmente certo. Então, a ideia seria estimular os 2 a construírem uma proposta de solução dentro de um tempo pré-estabelecido, 2 semanas, 3 semanas, aí de acordo com a possibilidade da empresa, fazer quase que um hackathon. Eles teriam que fazer, cada grupo, dentro do seu ponto de vista, seria estimulado a trazer uma solução com estudo de mercado, com análise de cenários futuros, estudo de concorrência, estudo dos números da empresa, e construir a solução de acordo com o seu próprio uma solução com o seu próprio ponto de vista. E depois eles trariam para você cada um com a sua proposta, não necessariamente competindo entre si para mostrar o grupo A venceu, o grupo B ou vice-versa, mas para trazer todo mundo para pensar nos mesmos, porque esse desafio seria dado focando na missão, na visão, nos valores da empresa, nos OKRs que a empresa tiver definido, fazendo todo mundo, os 2 grupos, construírem uma solução guiados pelos direcionamentos estratégicos da empresa.
Então, todo mundo estaria olhando na mesma direção, com duas interpretações de velocidade de atingimento diferentes. E aí, na determinada data marcada, cada grupo faria a sua própria apresentação e juntos se chegariam, cada um ouviria também o argumento do outro, porque muitas vezes começa a sair faísca quando um grupo começa a conversar com o outro, né? Então, com isso, você estaria trabalhando muito forte também, ali, desafiando os seus pontos fortes você está estimulando a questão da ideação, você está realizando alguma coisa de qualquer forma, porque você está ajudando as pessoas ali a evoluírem, né? Vai trazer despertar ali o lado futurista, e tudo calcado também na questão das suas crenças, que são muito fortes, né? Ali os seus valores muito, muito bem arraigados ali, e que são os direcionadores principais da empresa. Então, a nossa ideia foi nesse sentido de você não arbitrar nenhuma solução específica, você não buscar neste momento, no momento da discussão, a solução em si. Você traria todo mundo para dentro do contexto do problema e eles ajudariam nessa construção do melhor caminho. Teria uns pré-requisitos que a gente comentou que talvez fosse interessante para você pelo teu perfil, talvez 1 a 1 com cada um deles, para você conhecer um pouco tem insights como envolver eles de maneira eficaz nas situações. Provavelmente ter essas metas claras, já pré-definidas, mostrar a todo mundo. Treina um ambiente seguro de colaboração, né? Então, você teria que provocar ou fazer um treinamento, um workshop para esse pessoal, com tudo que você tem de curso que você já deu. E treinar essa equipe para ser colaborativa, independente da forma de pensar. Então, eu acho que você tem todo o arcabouço que você já teve de treinamento com a gente para municiar a própria equipe para ela estar preparada para esse tipo de co-construção. Olha que interessante, porque antes da Nilian falar, eu peguei o relatório. Então, eu estava com esse relatório aqui na mão. Posso só colocar um pouquinho mais de contexto nessa resposta? Dá tempo ainda ou já fechou os 5 minutos? Fechou, Lu, mas posso abrir para você daqui a pouquinho? Sure. Já para você daqui a pouquinho. Olha o relatório que eu todo rabiscado aqui, mas esse aqui é meu relatório da Gallup. Esse aqui, então, quando a Nilian falava, eu peguei e passei a mão nele. Porque eu percebi que a Nilian, vocês perceberam o racional da equipe? A Nilian e o time, né? Eles foram para a zona de conflito que eu sou bom, evasão. Cara, como o Gino pode usar a evasão que ele é bom nisso? Num primeiro momento, eu achei que era impossível usar a evasão. Falei, cara, a evasão, eu inclusive montei estudo de caso para isso. Falei, é impossível usar a evasão, eles vão precisar encontrar uma outra forma. Mas não. Então, qual foi o racional deles? Segura 2 semanas, você não vai morrer por causa disso. E de fato não vou. Segura 2 semanas. Porque um sprint você faz em 1 semana, por exemplo. Um design sprint. Né? Então, segura 2 semanas. E nessas 2 semanas, pega teus talentos, que são principalmente de planejamento estratégico. Nos top 10 tem muito de planejamento estratégico. E tenha ideias criativas e inovadoras para que eles se posicionem em relação a isso. Coloca eles na fogueira. Não sai você e coloca eles. Porque você faz isso bem. Você é bom em evasão. E aí você vai usar ativação e realização para construir o workshop, que você faz bem. Você tem essas 2 coisas. Você vai usar o seu estudioso para saber qual dos seus métodos que você conhece faz mais sentido para que eles tenham as ideias que você precisa. E vai usar a sua visão de planejamento de ideativo para alimentá-los para que eles tenham as ideias e depois apresentem. Se na apresentação der tudo errado, aí a gente conversa de novo e vê o que você faz. Mas não entra agora no conflito, porque o seu estilo de conflito é ruim para esse tipo de situação. Sai dele. Tenta resolver sem entrar nesse estilo. Se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente fala depois. Eu adorei. Então, assim, porque eu tô muito mais confortável nesse sentido, porque eu não vou precisar adotar uma posição que eu não gosto. Então, eu tô muito mais confortável. E outra coisa, né? Eu tô usando meus talentos. Tô me sentindo super bem, porque eu vou fazer uma coisa que eu ainda ganhei tempo para poder fazer um workshop.
Eu não sei qual dos dois eu usaria, se seria do grupo X ou do grupo Y. Vou refletir. Não é uma situação real, mas eu vou refletir porque há situações reais que eu posso utilizar isso. Então, quero também agradecer ao grupo. Lu, já passo para você, tá? Quero também, obrigado, parabéns a vocês. São 10h30 e eu assumi um compromisso de horário, tá? Para tentar ficar mais perto possível do horário. Então, vamos fazer um encerramento e depois a gente vai para Zé, para Lu e para Lu. Ao longo desse módulo TKI, a gente viu que a gestão de conflitos ela pode acontecer de forma intencional. Diferentemente dos módulos anteriores, que são naturais, aqui cada um de nós tem uma forma natural, só que essa forma natural ela foi desenvolvida ao longo da nossa história, né? E podemos mudar essa forma, podemos mudar. Na verdade, não apenas mudar, podemos aprender a transitar entre elas de acordo com a necessidade do conflito que a gente está vivendo. O objetivo do módulo TKI foi ajudar a gente a intencionalmente analisar uma situação e buscar, dentre os possíveis estilos de gestão de conflitos, qual pode ser o melhor para que a gente consiga entrar naquela situação e obter o resultado que seja interessante para a gente ou para outra pessoa, quando a gente tiver que ceder. Mas a gente não entrou nessa jornada agora. A gente está já há vários meses nisso. E a gente tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar a fazer ainda melhor essa análise estratégica. E foi isso que a gente fez hoje. Ontem a gente teve um momento de roleplay, no qual vocês tiveram a possibilidade de gerenciar um conflito e assumir posições diferentes ou iguais àquelas que vocês naturalmente têm e avaliar de fora, o eu observador, como foi. De ontem para hoje, vocês tiveram muitas histórias para contar, isso foi surpreendente, de coisas que já aconteceram e que vocês se identificaram observando intencionalmente a posição. E hoje nós tivemos a oportunidade de analisar ferramentas reais de todos os instrumentos que vocês já conheceram, instrumentos oficiais de tudo que vocês já viveram, para que vocês possam realmente ter esse primeiro contato real com esses instrumentos, ver como eles são desenvolvidos, até para que vocês escolham se vocês querem realmente comprar eles, se vocês não querem, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E amanhã, no futuro, quando vocês vierem a ter o de vocês nas mãos, ou os dos outros nas mãos, que vocês tenham uma heurística, uma forma de pensar que ajude a saber como utilizar isso na vida real para chegar a uma estratégia confortável, ou mais confortável possível, dentro do desconforto que a gestão de conflitos tem. E para a gente poder encerrar o dia de hoje, eu gostaria de convidar vocês a uma última reflexão. Então eu vou compartilhar com vocês uma tela e se vocês, por favor, puderem pegar o telefone celular, caso vocês prefiram, senão vocês podem abrir uma outra aba do navegador de vocês. A gente vai aqui para uma dinâmica no Mentimeter. Deixa eu até copiar aqui o link, que eu acho que fica inclusive melhor para vocês. Eu vou copiar o link e também vou encaminhar para vocês um QR Code. Pode ser que vocês queiram utilizá-lo. Nossa última reflexão. Você pode acessar o menti.com, tanto na sua máquina quanto no seu telefone celular aí. Você pode escanear o QR Code, ou você pode simplesmente clicar no link que está aí na sua tela. Você vai ver que tem um joinha para você ali clicar, só para você dar o check-in mesmo. E eu vou comandar aqui a primeira reflexão. Que palavras vêm à sua mente após este módulo TKI? Vamos montar uma nuvem de palavras nossa aqui, bem bonita, para depois a gente poder colocar na internet, o pessoal acompanhar o que a gente fez aqui nesses últimos 2 dias. Que palavras vêm à sua mente agora? Quando a gente tiver... Está em 30 aqui. Quando a gente tiver umas 10 respostas, eu lanço para vocês verem o que está acontecendo. Ah, não, essa aqui já é automática. Vou colocar a musiquinha também. E aí, que palavras você tem na sua mente nesse exato momento? Ai, ô Gino, você tirou Vamos o lá. código. Tá ali. Tem o Agora link. Ah, pronto, Tem o 3740. Tá. E tem o link também no chat que você vai direto para ele. Legal, ficou bem no centro aí, Cris. A palavra que você fechou o dia de ontem, ela bem fecha o dia de hoje. Intencionalidade, adaptação, assertividade.
Pensão tá lá também, né? Então ela tá 2 vezes ali. Mais uma. Olha que legal, adaptação, assertividade e intencionalidade ali no centro. Bem bonito essa letra. O que você vai levar com você daqui? Aqui é um lugar para você escrever uma frase um pouquinho maior. O que você quer levar com você daqui desse módulo? Ou isso eu vou levar comigo. Isso aqui eu vou fazer. É um método, é uma reflexão, é um pensamento que você teve, o que alguém teve, é um uso, uma aplicação prática, é alguma coisa que aconteceu também ao longo desses últimos 2 dias e que chamou sua atenção, talvez no seu dia a dia ali, que você achou que vale a pena reforçar? Se tiver 6 respostas, eu mostro para vocês o que está acontecendo aí. Opa, né, temos. Conhecimento, agir com estratégia, mais conhecimento, seja como água, olha ali, reflexão sobre mim, uma forma de me relacionar melhor comigo e com os outros. Que legal aparecer isso. Que legal aparecer isso. Poxa, que bom. Preparação para tratar conflitos de forma mais positiva. Olha que legal. Qual a estratégia? Pô, que legal. Que bom saber que está fazendo sentido para vocês. Que bom. Olha, eu fico muito feliz de ler esses feedbacks. Depois a gente encaminha lá no grupo do Classroom esses prints para vocês poderem ver o que saiu. Que bom. Pessoal, um beijo para vocês, uma boa noite, um bom descanso e aguardem que vai ter mais coisa lá no nosso repositório. Obrigado mais uma vez. Valeu. Gente, obrigada, Gina. Obrigada, boa noite. Tchau, Tudo tchau. bom, gente? Valeu, gente.